Meus caros, este vídeo é provavelmente um dos mais importantes que tenho feito nos últimos tempos, porque se dedica a dar-vos conhecimento do panorama político atual e do que vai acontecer, provavelmente, na minha opinião, nos próximos meses. E, no final, tirarei a conclusão inevitável. Ora, ouçam até ao fim. Portugal vive um dos momentos mais confusos da democracia. As broncas que antigamente, até o último governo do PS, António Costa, se acumulavam nos vários ministérios, entre ministros, secretários de Estado, chefes de gabinete, toda aquela salgalhada ou palhaçada, desculpem, mas não tem outro termo, está a ser replicada agora neste novo governo. Realmente este novo governo aprendeu tudo o que de mau o antigo governo lhe ensinou. Ou seja, que para governar em Portugal não é preciso fazer grande coisa, até nem é preciso fazer nada, basta apenas prometer que se vai fazer. É verdade que Costa foi o inventor desta nova maneira de desgovernar um país, enganando o povo, mas Montenegro está a seguir-lhe os passos um por um. Tudo o que o seu governo faz, nos vários ministérios, é prometer ações para o futuro. Mas as ações que já deviam ter tido lugar, que já deviam ter acontecido, como no caso do SNS, que está pior do que nunca, essas ações tardam e eu nem sequer acredito que a sua maior parte seja concretizada alguma vez. E assim temos um SNS podre, em que 41 crianças nasceram em ambulâncias, parece que estamos no Portugladesh, as urgências fechadas aumentaram 40% relativamente ao ano passado, notem 40%, como é que é possível? Relativamente às do último governo, do último ano, do António Costa, que já tinham batido todos os recordes anteriores. A verdade é que, ainda pior do que isto, anuncia-se 4 fechos de urgências para o dia seguinte, como aconteceu ontem, e no dia seguinte verifica-se que não foram 4 que fecharam, mas foram 7. É quase o dobro. Vivemos, pois, meus caros, num tempo de desinformação, um tempo em que governar é prometer, bem sabendo que a maior parte das promessas nunca serão cumpridas. Por exemplo, o novo aeroporto de Lisboa. Essa promessa vai conseguir fazer com que o governo se aguente ali 3 ou 4 anos sem fazer nada relativamente ao aeroporto. E quem diz 3 diz 5 ou 10. Os próximos anos estão garantidos, meus caros, porque vêm os estudos, não é, que alegadamente começam a ser feitos. Bem sabemos todos nós que não somos assim tão estúpidos, que daqui a 3, 4 ou 5 anos está tudo na mesma e aparecerá uma nova dificuldade, um novo impedimento que fará recuar o processo até à estaca zero. Porque neste caso, meus caros, tal como nos incêndios, aliás, não interessa nada resolver o problema, interessa perpetuá-lo. Não interessa construir um novo aeroporto, como não interessa a ninguém que os incêndios terminem hoje. O simples anúncio do aeroporto vai fazer despoltar mais uma data de concursos que vão custar milhões ao erário público e bem sabemos que no final volta tudo ao início. Bem, mas aqueles milhões foram gastos e alguém os recebeu. No caso dos incêndios é exatamente o mesmo. Não interessa a quase ninguém acabar com os incêndios de vez, para isso bastava vigiar as matas. Interessa combatê-los todos os anos para que todos os anos se possam distribuir milhões pelo dispositivo de combate aos incêndios. O mesmo se pode dizer da terceira ponte, quarta ou quinta ou o que quiserem. Nunca nada se construirá, pelo menos no nosso tempo de vida, 30, 40 anos, mas pagar-se-ão projetos e projetinhos e acessos e estudos de viabilidade e estudos ambientais, milhões rolarão em torno de todas estas promessas e é esse o verdadeiro negócio, não há outro. É preciso anunciar qualquer coisa para que se possa depois justificar os estudos preliminares e os que vêm a seguir, que essa promessa, que esse anúncio justificam plenamente. E encontrando-se Portugal neste pântano de areias movediças, e há tantos anos que nós nos encontramos neste pântano, olhem, já no tempo em que Gugu da ONU abandonou este país, chamando-o de justamente um pântano. Portanto, há pelo menos 22 anos que isto acontece, que isto está assim neste terreno pantanoso, mas olhem, antes também não era muito diferente.
A verdade é que nos últimos 50 anos, os tais 50 anos do 25 de Abril, a única coisa que a democracia nos trouxe foi a liberdade de expressão e pouco mais, mas que, entretanto, tem sido paulatinamente retirada com a comunicação social totalmente capturada, quase na sua totalidade, pela esquerda e pela filosofia woke, e com as redes sociais a fazerem o resto, a suspenderem e a banirem todo e qualquer tipo que tenha meia dúzia de seguidores e que não alinhe, não encarreire pela cartilha e pela ideologia woke climática. É este o estado da nação, meus caros, a comunicação social completamente capturada pela esquerda, pelas ideologias woke e climáticas, a lançarem todos os dias o pânico nas populações sobre as alegadas alterações climáticas que vão destruir o planeta e são provocadas pelo homem, demonizando o dióxido de carbono, que é justamente o gás da vida, é o que mantém todos os animais, a fauna a aeróbica, toda ela, incluindo a humanidade, viva. Sem dióxido de carbono não há fotossíntese, sem fotossíntese não há renovação de oxigênio e morreríamos todos em pouco tempo. E é isto, meus caros amigos, é neste pântano que nós vivemos em 2024. Ora, o que vai acontecer no futuro? E já nem vou falar no resto do planeta, se nunca mais daqui saía, falo apenas de Portugal, que é o que nos interessa primordialmente. E o que vai acontecer a Portugal é que vamos ter eleições antecipadas. Sim, ouviram bem. Não tenho disso a menor dúvida, porque o PS, ao contrário do que propagandeiam aí as televisões, não se vai abster, coisa nenhuma. Pedro Nuno Maserati acabaria a sua carreira política no momento em que se abstivesse do orçamento. Vai ter que fazer prova de vida, vai ter que dizer que está vivo, vai ter que dizer que o PS vale quase tanto como a AD, e é verdade, desde as últimas eleições, perdeu por pouco, e, portanto, acima de tudo, não pode perder alguns grandes negócios fundamentais que estão parados e paradinhos desde as últimas eleições, como, por exemplo, o negócio do hidrogénio. E eu nem sequer falo do hidrogénio verde, já só falo nos vários tipos de hidrogénio até chegarmos ao verde. Tudo isso está parado, é um negócio que pode render em velocidade de cruzeiro 5 mil milhões por ano, estimadamente, o que libertará pelo menos 10% de comissões à bela maneira esquerdista que nos habituaram alguns políticos de esquerda, e ninguém quer perder 500 milhões por ano. Essa é a principal razão pela qual eu acredito e tenho praticamente a certeza absoluta que Pedro Nuno Maserati vai votar contra o orçamento. Estamos a falar do orçamento, bem entendido, não é isso que me refiro. E se Montenegro não quiser continuar a governar em duodécimos, de um orçamento que nem sequer foi ele que aprovou e combateu, bem criticou, o orçamento corrente é o de António Costa. Dizia eu, se Montenegro se quiser manter mais uns meses no governo, vai ter que governar alguns meses em duodécimos e a ver o que é que pode acontecer a seguir. Como também não acredito que isso aconteça, isso é mal demais, o cenário mais provável, pelo menos com 90% neste precisamente de probabilidades, é o de eleições antecipadas em janeiro ou fevereiro. Esta tese ganha mais vigor depois das sondagens de ontem, que dão vitória ao PS com alguma margenzinha muito maior do que aquela que a AD teve relativamente ao PS nas eleições de março. Portanto, meus caros, está tudo a jogar no mesmo sentido. Vamos ter meses terríveis. Estados Unidos, eleições, que eu digo já, aposto já que vai ganhar Kamala Harris, não que tenha mais votos, isso não acredito minimamente, mas como a eleição é digital, meus caros, eles lá vão arranjar maneira de acontecer como na última eleição e como na eleição do Brasil. Tudo que seja digital, não interessa quem vota nem onde vota, interessa é quem conta. E neste caso quem conta é o algoritmo. Pelo que eu tenho a certeza absoluta que mesmo que a Kamala Harris tenha 1/3 apenas dos votos de Trump, não terá muito mais do que isso, mesmo assim ela vencerá na reta final. Depois teremos as eleições em Portugal, que serão disputadas, e eu tenho quase a certeza absoluta também que este povo, conhecendo como eu conheço já há tantos anos, vai desta vez dar um bocadinho mais de vitória ao PS, que também não governará mais do que 1 ou 2 anos, porque os ciclos eleitorais agora, meus caros, são no máximo de 2 anos. Já ninguém aguenta nem atura governos que não fazem nada e apenas se limitam a prometer. A seguir teremos as eleições autárquicas, que vai ser outra prova de fogo
tanto a AD como ao PS. Se o PS ganhar as próximas eleições legislativas, é provável que a AD e o Chega entrem coligados em algumas câmaras municipais, provavelmente as mais importantes, e, portanto, uma vitória legislativa do PS até é bom, porque fará unir a direita, dará o toque a reunir que até agora não tem acontecido. E depois temos as eleições presidenciais, com candidatos tipo M&M's, Marcos Mendes, ou Capitão Iglo, Gouveia e Melo. Bem, não saímos deste circo, e eu disse bem, circo, pois tanto é um ciclo vicioso como um circo de palhaços amadores, pedindo desculpa aos verdadeiros profissionais, porque estes realmente são palhacitos, mas são muito fraquinhos, são muito amadores, não fazem rir ninguém e, pelo contrário, fazem a chorar um país inteiro. E era isto que vos queria dizer, meus caros. Preparem-se para eleições antecipadas, para a vitória à tangente do PS. Não acredito que o Chega baixe muito, que tenha só 13,9, como agora indicam as últimas sondagens de ontem. Eu penso que o Chega alcançará os números anteriores, mais ou menos, por aí. E se perder 2 ou 3 deputados, não passará daí, pois as pessoas cada vez mais percebem que este regime político de PS e PSD, disfarçado, não nos leva a coisa nenhuma, nem a lugar nenhum. E, por outro lado, para termos uma mudança em Portugal, teremos que ter um Chega forte e muito próximo da maioria absoluta. Esta será a última tentativa que o povo ainda crédulo e idoso do interior, no socialismo e no socialismo disfarçado, fará. Pois a partir das seguintes eleições, daqui a mais 2 anos, o povo perceberá finalmente, o que está a acontecer em toda a Europa, que não resta alternativa se não votar no único partido que pode fazer a disrupção de todo este ciclo de corrupção, de marasmo, de distribuição de benesses pelos amigos e pelas classes e castas políticas de elite, a bandalheira das fronteiras escancaradas, o fim de um SNS que está desativadíssimo, um novo impulso para a educação, ou seja, para o ensino, reativar a justiça que está completamente zombie, numa palavra, meus caros, pôr os serviços públicos a funcionar, pois eles estão adormecidos já desde o tempo da Covid. Portugal tem que criar o seu próprio caminho, tem que dizer chega a toda esta falta de ação, a todo este deixa andar e bota cá o meu ao fim do mês, desta política de enganar o povo com promessas que nunca se concretizarão. E no final deste pântano que já devia ter terminado no momento em que começou, com António Guterres, o Gugu da ONU, que abandonou este país em 2002, e isso devia ter sido o mote para que este país deixasse de ser realmente o pântano que ele muito bem identificou e caracterizou, mas que, reparem, 22 anos depois está mais pantanoso do que nunca. Para acabar com todo este sistema podre, para secar este pântano, temos todos que votar Chega, e não só, e fazer tudo o que está ao nosso alcance antes das eleições, para que isto possa começar a mudar. O próximo passo será a grande manifestação do dia 21 de setembro e sobre isso eu farei um vídeo próprio, mas quero desde já pedir-vos que ninguém fique em casa, pois esse será o primeiro passo para a mudança, para o fim deste Estado quase completamente corrupto em que o PS, Partido Socialista, e PSD, Partido Socialista disfarçado, deixaram este país. Obrigado.